Boa noite a todos os aqui presentes e a todos os que estão em diferentes países, ministros e congregações. E lá em Monterrey, ao missionário Miguel Bermúdez Marim, reunido lá nesta ocasião. Para esta ocasião, leiamos em Levítico, no capítulo 23, versículos 23 ao 25, capítulo 23, verso 23 al 25, e diz da seguinte maneira: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memorial com som de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho de siervos haréis, e oferecereis ofrenda encendida a Jeová. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Para esta ocasião, teremos a introdução do tema da escola bíblica do próximo domingo, intitulado O Ano Novo. Já que no próximo domingo será Ano Novo, no meio do cristianismo e, consequentemente, também dos gentios. Não é assim no meio dos judeus, porque entre os judeus, o Ano Novo, em alguns anos, cai em outubro e outras vezes tem caído em setembro. O Ano Novo judeu é bíblico. Tem um significado que se materializará em seu cumprimento. Porque o Ano Novo judeu tem duplo cumprimento. Queiram assentar-se, tenham a bondade. O Ano Novo judeu é o Rosh Hashanah. E é no dia 1º do mês de Tisrei, do calendário hebreu. É o tempo da festa das trombetas, das quais a Bíblia fala
que se tocam, Tisri. soam no primeiro dia do mês de Tisri. Levítico 23, verso Levítico capítulo 23, al 25. versículos 24 e 25. Todo eso nos habla Tudo isso nos fala del día do dia del juicio divino do juízo divino, en el cual no qual Dios mostrará Deus mostrará quiénes van a vivir, quem serão quiénes van a os morir. que viverão e quem morrerá, Naciones, as nações individuos que e os vivirán en el indivíduos que viverão del Mesías no reino do judío, Messias del judeu, hijo de David, do filho de Davi, restaurará el reino que restaurará o reino Dios. de Deus na terra. Esa restauración es llamada Essa restauração é chamada reino de David, Reino de Davi, restaurado en medio del pueblo hebreo, restaurado no meio do povo hebreu, que governará mundo entero. o mundo inteiro. El día de Año Nuevo para los O judíos dia de Ano Novo para os judeus es muy importante. é muito importante Habla del juicio divino, e fala do juízo divino, del juicio do de Dios, dia do juízo de Deus, donde Dios quando Deus, como juiz, julgará a cada nación y a cada ser humano a cada nação e a cada ser humano que vive planeta Tierra. no planeta Terra. En Malaquías, capítulo 4, Em Malaquias, no capítulo 4, señala ese día, assinala ese tiempo, esse dia, esse tempo. todo esto de Tudo isto Malaquías, capítulo do capítulo 4 de Malaquias, do versículo 1 em diante, tendrá cumplimiento terá cumprimento en el día no dia de Año Nuevo actualizado, do Ano Novo atualizado, en donde se onde se anunciará. hará y luego más adelante vendrá E depois, mais adiante, el día virá de venganza del Dios nuestro, o dia de vingança do nosso Deus, donde Dios como juez vengará quando Deus, como juiz, vingará a morte vituperios que le han hecho e o vitupério a los que sirven a Dios. que fizeram passar 4 verso 1, os que servem a Deus. porque aquí viene el día Diz em Malaquias, no capítulo 4, versículo em diante. y todos los soberbios Porque eis que aquele dia vem ardendo como um forno, eran estopa, todos os soberbos e todos que cometem impiedade vendrá, serão como a palha, abrazará e o dia que está para vir os abrasará. ejércitos, Diz o Senhor dos exércitos, de raíz. de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Eso es lo que ocurrirá en el tiempo Isso é o que ocorrerá llamado no tempo chamado a grande tribulação, que durará que durará 3 años y medio, por 3 anos e meio, que es el mismo tiempo que falta para el pueblo hebreo de trato que será o mesmo tempo do trato de para Deus cumplir que falta para o povo hebreu, las para 70 cumprir semanas as 70 semanas de Daniel. de Daniel, Porque solamente porque se han cumplido 69 somente se cumpriram y media as 69 semanas semanas e meia de la profecía
da profecia de Daniel, no capítulo 9. La mitad de la semana número 70 A metade da semana de número 70 en el ministerio foi cumprida no ministério de Cristo de Cristo y se detuvo e se deteve cuando Jesucristo quando Jesus Cristo foi crucificado del Calvario na cruz do Calvário. y comenzó luego el día E depois, de Pentecostés, no dia de Pentecostes, tratar a Dios con los gentiles en la formación o construcción e depois, no dia de Pentecostes, de la iglesia Deus começou a tratar com os gentios Cristo na formação ou na construção da igreja do Senhor Jesus Cristo sob um novo pacto, mencionado o qual está mencionado na Escritura. bajo el nuevo pacto es que el cristianismo está y Sob o novo pacto é que o cristianismo está. E esse novo pacto começou en adelante a se cumprir a cumplirse desde o dia de Pentecostes em diante. cuando Portanto, se complete quando se completar el trato o trato de Deus de Dios com con los gentiles os bajo el nuevo gentios sob o novo pacto, pacto que cubre el tiempo que cobre señalado o tempo marcado de Pentecostés, de la Pentecostes, fiesta de Pentecostés da festa de Pentecostes, comenzó el día de que começou no dia de Pentecostes, Pentecostés, cuando Dios derramó de su espíritu quando sobre los que estaban reunidos lá Deus derramou do seu en el Espírito aposento alto, sobre os que estavam reunidos no aposento alto, hasta que se complete hasta el último escogido en la iglesia del Señor Jesucristo. a festa de Pentecostes, em sua materialização, em seu cumprimento durará até que se complete com o último escolhido na igreja do Senhor Jesus Cristo. Luego Depois vendrá virá la fiesta de las trompetas, a festa das trombetas, la quinta fiesta que é a quinta festa de las fiestas judías das festas por judias, Dios de para ser dadas por Deus para serem guardadas, guardadas, conmemoradas. comemoradas. La fiesta de Pentecostés A festa de Pentecostes ha sido para los gentiles tem sido para os gentios y para todo aquel que cree en Jesucristo como único y suficiente Salvador. e para todo aquele que creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, sob o novo pacto, ou um novo pacto. Y ahora se está acercando ya E agora já está se aproximando o fim de la fiesta de da festa de Pentecostes actualizada atualizada, para dar lugar, dar passagem a la fiesta à festa de las trompetas, la quinta fiesta, en la cual a festa das trombetas, a quinta festa, na qual as trombetas soam el primer día no primeiro dia
el primer día no primeiro dia del mes séptimo do sétimo mês, del mes de Tisri, do mês de Tisri, mes mês en el cual no qual se cumplirán se cumprirão las tres fiestas, as últimas 3 festas. la fiesta de Tisri, que es la primera, a la cual el pueblo es convocado y preparado para alcanzar A festa de Tisri, que é a primeira a qual o povo é convocado e preparado para alcançar a misericórdia divina, no dia da expiação, que se realiza no mesmo mês de Tisri, el día 10 no dia 10 deste mês, y luego e depois, más adelante, mais adiante, el día 15 se lleva a cabo no dia 15 se realiza la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas, a festa dos tabernáculos, das cabanas, durante 7 dias. ese mes séptimo es un- Esse 7º mês é muito importante. tres fiestas Tem 3 conmemorativas. festas comemorativas. La séptima de las 7 fiestas, la fiesta de las cabañas, de los A tabernáculos, 7ª festa das 7 é a festa das cabanas, dos tabernáculos. E se comemora 40 años os 40 anos que Israel estuvo viviendo que Israel esteve vivendo en cabañas, no deserto em cabanas, tabernáculos por el desierto, em tabernáculos, y el mismo Dios se moró e o próprio Deus en el tabernáculo, habitou no en tabernáculo, el lugar santísimo sobre no lugar santíssimo, em cima do propiciatório, dos querubines onde estavam os 2 querubins de madeira que guardaban el pacto que guardavam o pacto da lei, contenido en las dos piedras, contido nas 2 pedras, las cuales estaban as quais estavam dentro del arca dentro del pacto. da arca do pacto. Y la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos actualizada E a festa das cabanas representa el reino del hijo de David, heredero del trono de David, que reinará ou dos tabernáculos atualizada representa y sobre o reino do filho de Davi, herdeiro do trono de Davi, que reinará por 1000 anos sobre Israel e sobre todas as nações, David, ao restaurar o reino e trono de Davi na terra. o sea, que el año nuevo judío Ou seja, es muy importante y tiene o Ano Novo Judeu é muito importante tan grande e que tem um es significado asunto de tão vida y grande muerte. que é um assunto de vida e de morte Cada ser humano que para vive cada ser humano que en vive el planeta Tierra. neste planeta Terra. Es el tiempo para É o juicio divino. tempo para o juízo divino. Es el tiempo É o tempo en que ya se habrá terminado em que já se terminou la misericordia, a misericórdia. ya se habrá completado el número de los escogidos de Dios. Já se terá completado o número dos escolhidos de Deus Iglesia, no corpo místico da igreja Cristo, do Senhor Jesus Cristo. y también Também llamará a los judíos, chamará aos judeus, los escogidos del pueblo hebreo, aos escolhidos do povo hebreu, fiesta de las trompetas, sob a festa das trombetas, que
que é en donde Dios a festa onde Deus juez estará como juiz de toda la tierra, de toda a terra, juez de toda juiz la nación. de todas as nações. Por lo tanto, es Portanto, el tiempo para é o tempo y de para o juízo juicio divino. e do juízo divino. El juicio de la gran tribulación cayendo sobre la raza humana O juízo da grande tribulação caindo sobre a raça humana terá um tempo de 3 anos e meio, con los cuales será com os quais será completada la profecía de las a profecia das 70 semanas semanas de Daniel con com el pueblo hebreo, o povo hebreu, con com os judeus. durante la gran tribulación, los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo Durante a grande tribulação, estarán os escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo estarão na ceia das bodas do Cordeiro, antes de comenzar porque antes de começar a grande tribulação, el trato antes de começar o trato de Deus de Dios por- com os judeus por 3 anos e meio, para traer el juicio para trazer o juízo divino sobre la tierra, sobre a terra, sobre las naciones sobre as nações y sobre los individuos e sobre os indivíduos que han vivido en esta que tierra viveram nesta terra o estarán viviendo en ou esta que estarão vivendo nessa terra, por cuanto los escogidos del cuerpo místico de Cristo estarán porquanto os escolhidos do corpo místico de Cristo estarão mención de Dios, no céu, na dimensão de Deus, la séptima dimensión, na 7ª dimensão, no tienen que preocuparse e não terão de se preocupar el juicio divino com o juízo divino que há de vir sobre a terra, en el sentido no sentido de que de que no caerá sobre não cairá los escogidos del cuerpo sobre os escolhidos del do Señor, corpo místico do Senhor, pero sí porém tienen que preocuparse terão de se preocupar en tener su vida em ter sua vida certa com Deus, en tener todo em arreglado, ter tudo acertado, porque hay un tiempo de preparación porque há um tempo de preparação, en Egipto como também houve lá no Egito, para salir para poderem sair da escravidão rumbo e irem rumo a la tierra à terra prometida. habrá un momento Haverá um momento en que em que cada persona cada pessoa que vive en esta tierra que vive nesta terra estará preparándose, los creyentes en Cristo estarán estará se preparando. Os crentes em Cristo estarão se preparando transformados para serem transformados e levados a la cena de à ceia das bodas do Cordeiro, como fue llevado Elías en carros de como Elias foi levado em carros de fogo, platillos, que são discos voadores, como hoy en como día são chamados son llamados. hoje em dia. Han tratado de descubrir qué son los platillos, Eles trataram de descobrir o que são os discos voadores. Porém, esperamos que para el pueblo hebreo encontramos que para o povo hebreu, de conocimiento na Bíblia, que los platillos é de conhecimento que eles como eran llamados viram os discos voadores ou carros de fogo, tiempos, como eram chamados em tempos antigos. vieron Moisés en el monte Sinaí, estaba lleno
Moisés estava no monte Sinai, cheio de anjos de Deus. Profeta O profeta Elias carro de fuego, se foi num carro de fogo. la casa donde vivía Eliseo, luego, cuando el ejército A casa onde Eliseu vivia, quando o exército inimigo rodeou sua casa para levar Eliseu Eliseo, o llevárselo como asesor al preso, ou levá-lo diante do rei de otra nación, de outra nação inimiga de Israel, y este le dice a Eliseo, Padre mío, los ejércitos Geazi disse a Eliseu: enemigos meu pai, os exércitos inimigos nos rodeiam. Eliseu lhe disse que ficasse tranquilo, que se porque eram mais os que estavam com Eliseu do que os que estavam contra ele. estaban con Eliseo que los que estaban en contra. Luego Eliseo minutos más tarde, vuelve donde Eliseo y le dice, Padre mío, Depois, que los enemigos, em alguns minutos mais tarde, Geazi Eliseo le dice, voltou até onde estava Eliseu que los que están en contra, e lhe disse: meu pai, para que vea. ele disse que os inimigos, Cuando le fueron abiertos los que o exército inimigo estava rodeando sua casa, Eliseu lhe disse: são mais os que estão conosco do que os que estão contra. la Senhor, abra os olhos deste para que veja. E quando seus olhos foram abertos para ver na dimensão dos anjos, todo alrededor de la casa de Eliseo viu que estaba llena a sexta dimensão, de carros de fuego, ele viu que todo o entorno da casa de Eliseu estava cheio de carros de fogo. dando a su profeta Eliseo, el profeta que vino después de Eliseo, E anjos em carros de fogo cuidando una doble porción do seu profeta Eliseu. de espíritu que O profeta que veio depois do Elias Tisbita, la petición com uma dupla porção do Espírito que estava em Elias, o Tisbita. pide lo que quieras. Esse foi o pedido que Eliseu fez a Elias, porque Elias lhe dissera: pede o que queiras e te será concedido. Eliseu lhe disse que uma dupla porção do Espírito que está em ti venha sobre mim. Dinero, Não pediu dinheiro, no pidió fama, não pediu fama, pidió pediu una doble porción del uma ministerio de dupla porção do ministério de Elias. Este figura del último profeta que está prometido que será enviado como E é o tipo e figura do último profeta que está prometido, el quinto Elías, que será enviado como o quinto Elias. porción del ministerio que estaba O quinto Elias terá uma dupla porção do ministério que estava em Elias Tisbita. Espíritu Santo operando Isto é, o ministério do Espírito Santo operando, del Espíritu o ministério de Elias Tisbita. Santo, Como operou o ministério em Moisés Moisés y en otros profetas. e em outros profetas. Ministerios de profeta, Porque quem opera ministérios de profeta pacto, é o anjo do pacto, el Espíritu Santo, o Espírito Santo. y es el que ha estado en estos profetas, E foi este que esteve esos ministerios de profeta, nestes profetas operando esses ministérios de profetas. las dos conciencias, el consciente y el subconsciente, están unidos en esos hombres de Dios llamados profetas a través de toda la Biblia y todo Onde as duas consciências, o consciente e o subconsciente, estiveram unidos nesses homens de Deus chamados profetas, através de toda a Bíblia e de toda a trajetória destes profetas. que estaba rodeada
Eliseu tinha as duas consciências juntas, por isso ele via que a sua casa estava rodeada de exércitos, porém Geazi, o seu servo, não. no tenía las dos conciencias. Ele não tinha as duas consciências juntas. Tuvo Dios E Deus que teve abrirle de lhe abrir la visión a visão para para que pudiera que ver pudesse ver en esa dimensión nessa angélica dimensão angelical. los profetas Os profetas no se hacen profetas. não se fazem profetas. Profetas ya Eles já nascem profetas. las dos Já nascem com as duas consciências juntas. consciente Consciente y subconsciente. e subconsciente juntos. Por isso, Eliseo, Eliseu, como también Elías, como também Elias, en otras estando acordados, dimensiones, podiam ver em outra dimensão ou em outras dimensões. como dicen, Como dizem, un profeta es uno um profeta é alguém que vê que no pueden ver. onde outros não podem ver. Ese no es un dicho mío, sino que lo estoy citando. Otro lo ha dicho, leí sobre ese dicho, pero no tengo el nombre de quien lo dijo. En otra ocasión les diré. Esse não é o ditado meu, porém estou citando. Outro disse, eu li sobre este ditado, mas não tenho o nome de quem o disse. Em outra ocasião lhes direi quem disse assim. Para este tempo final, as duas oliveiras, Que son los que são os ministérios de Moisés e de Elias, estarán en la tierra. estarão na terra. Elías Tisbita Elias Tisbita estará sonando estará soando la trompeta a trombeta da festa de la fiesta de las trompetas das trombetas para juntar para juntar a Israel. a Israel. El ministerio de Elías O ministério de Elias y Moisés e de Moisés son los ministerios para são os ministérios para os judeus, este tiempo final. para este tempo final. El ministerio de Elías los O ministério de Elias os levará ao Messias, al hijo de David, ao filho de Davi, al rey de ao rei de Israel, se sentará en el trono de David y reinará que se assentará con el no reino trono de Davi e reinará que es del reino de Dios en la tierra com o reino de Davi restaurado, y sobre todo que é o reino de Deus na terra sobre Israel e sobre todas as nações. el año nuevo judío O Ano Novo Judeu es muy importante, é muito importante. tiene significado Tem profético, significado profético, como todas las demás como fiestas todas as demais festas de Israel, de Israel. como estas 7 fiestas Como são 7 de festas Israel de Israel, ordenadas por Dios, ordenadas por Deus para serem recordadas, lembradas, recordadas, conmemoradas, comemoradas, así también o Rosh Hashanah, Hashanah, el primero de Tisri, no primeiro dia de Tisri, el año nuevo judío. que é o Ano Novo Judeu. Por lo tanto, Portanto, Israel Israel será despertado, será despertado, tendrá terá un despertamiento despertamento espiritual en este tiempo neste tempo final, bajo sob el sonar o soar de la
fiesta de las trompetas da festa das trombetas para Israel. para Israel. Es lo que É o que despertará despertará y juntará e juntará a Israel Israel para prepararse para se preparar y evitar e evitar ser condenado ser condenado no juízo que viene que virá para toda para toda a humanidade. la humanidad. Se ha hablado mucho del juicio divino, Falou-se muito do juízo divino, do dia de juízo, pero este tiempo porém, es en el cual se enfrentará toda la humanidad bajo la fiesta de las este é o tempo trompetas no qual toda a humanidade enfrentará a festa das trombetas para ouvir ser juzgados todos los que e para todos os que não estiveram do lado do Senhor el Señor serem julgados. preparación, porque después viene É um tempo de preparação, porque depois virá a sexta festa, la fiesta que é a festa de la expiación da expiação para el pueblo hebreo, para o povo hebreu. y después E depois a sétima festa, es la fiesta de la que é a festa das cabanas, corresponde al rey que corresponde ao reino milenar del hijo de David, do filho de Davi, del rey de Israel, do rei de Israel, sentará en el trono de David que se assentará no trono de Davi e que reinará por 1000 años sobre Israel, pelo milênio sobre Israel, las naciones con un rey por 1000 anos sobre Israel e sobre todas as nações, com um reino de paz, de amor, de justicia de justiça y de e prosperidad, de prosperidade, sobre todo sobretudo espiritual. espiritual. Será un reino en donde la humanidad será llena del conocimiento de la gloria Será um reino onde a humanidade será cheia do conhecimento da glória do Deus de Israel. Hemos tenido una introducción Tivemos uma introdução al tema ao tema el año nuevo, O Ano Novo, que es el tema para la escuela bíblica que será o tema para a escola bíblica del próximo domingo, Dios mediante. do próximo domingo, com a permissão de Una Deus. bendición y privilegio grande estar Para mim foi uma grande en bênção esta ocasión, e privilégio estar com vocês nesta ocasião, en esta introducción nesta introdução ao tema al tema el año nuevo, O Ano Novo, já que el próximo no próximo domingo domingo será día de año nuevo será dia de Ano Novo para los gentiles. para os gentios Estaremos viendo e estaremos el vendo nuevo gentil o Ano Novo gentílico judío. e o Ano Novo judeu. Que Dios les bendiga y les Que guarde. Deus os abençoe e guarde, que continuem desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, Nuestro o nosso Salvador. Salvador.
Dios les bendiga y tengan un próspero Deus os abençoe año nuevo. e que tenham um próspero ano novo 17. 2017. Que grandes bendiciones de Que Dios sejam derramadas grandes bênçãos de cada Deus uno de ustedes sobre cada um de vocês el nuevo año. no novo ano. Feliz y próspero Feliz e próspero 2017. Ano Novo 2017.